Paz seja contigo, meu irmão, minha irmã, nesses dias de lockdown, nesses dias de confinamento, onde nós temos que ficar nas nossas casas devido à pandemia, devido a tudo isso que está acontecendo. Eu não quero nem entrar na situação se você concorda ou não, porque cada um tem uma opinião, mas nós estamos aqui para trazer uma palavra, para trazer algo que vá de encontro ao seu coração, para te trazer motivação, para te trazer um alento neste momento, porque eu sei que é difícil ficar confinado, é difícil ficar parado quando nós temos uma vida agitada, quando nós estamos em pleno século 21, onde as coisas acontecem rápido, mas eu estou aqui para nesse dia, junto com você, aprender um pouco mais do que a palavra diz, aprender um pouco mais do Evangelho. Eu sou o pastor Júnior Donizete, sou o pastor presidente da Igreja Sou de Cristo aqui em São José do Rio Preto, e nós temos nesta noite a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. E o que eu quero trazer para você neste dia é uma dica. Uma dica pode resolver a tua situação, uma dica pode resolver o seu problema, uma dica pode fazer com que você prospere, com que você alcance tudo aquilo que você deseja. Eu nunca esqueço um dia almoçando e eu passava uma dificuldade, uma certa adversidade numa situação, que eu sou empresário também, e uma dica, uma pessoa me deu uma dica, uma pessoa perguntou para mim: você faz isso? E eu não fazia aquilo. Você sabe como faz isso? Eu não sabia como fazia aquilo. E foi assim, coisa de 1 minuto, ele me deu aquela dica, e depois daquele dia, meu amado, minha amada, nunca mais eu sofri, nunca mais eu tive dificuldades. Eu sabia onde eu estava pisando, eu sabia o que eu estava fazendo, por causa de uma dica. E nesta noite, eu quero falar com vocês sobre esta dica. Eu quero ler para vocês uma pessoa que recebeu uma dica. Ela tinha um problema sério, era um problema de saúde, e ela recebeu essa dica inclusive veio de uma escrava, e essa dica resolveu a sua situação, essa dica resolveu o seu problema. Abra comigo a sua Bíblia, você que está com a Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 5, verso de número 3, e diz o seguinte: e disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Muitos ouviram, muitos de vocês já leram, já escutaram alguma ministração sobre Naamã. Naamã era um sírio, um líder de exército, tinha dado muitas vitórias para Ben-Hadad, e se você ler o versículo 1, você vai ver que ele era um homem valoroso, porém leproso. Ou seja, ele tinha tudo aquilo que o homem desejava. Ele tinha fama, ele tinha sucesso, ele tinha alcançado o posto maior naquilo que ele fazia, na sua profissão, mas porém ele era leproso. E aí numa guerra, ele leva uma pessoa cativa, uma pessoa escrava, e era uma das filhas de Jerusalém, ou seja, era uma judia, e ela dá uma dica para aquela senhora, deve ser a esposa de Naamã. Ela dá uma dica para aquela mulher, ela fala: se o meu senhor estivesse lá em Samaria e conhecesse o profeta, ele o salvaria, ele o curaria dessa lepra. Naamã, ao receber essa dica, ele vai no seu rei Ben-Hadad, pede uma carta. Ben-Hadad dá essa carta, ele vai até o rei de Jerusalém, para poder, ao rei de Samaria, na verdade, para poder encontrar esse profeta. E se você ler o versículo 5, você vai ver que ele leva ouro, prata, coisas preciosas. Ou seja, como na maioria das vezes as pessoas querem comprar a sua felicidade, as pessoas querem comprar a sua dignidade. E nesses dias que nós estamos vivendo, eu posso fazer até uma alegoria para você entender. Muitas vezes você tem dinheiro, muitas vezes a sua conta bancária está abastada, muitas vezes você tem um carro bom na sua garagem, e isso não está valendo de nada, porque você tem que ficar em casa. E às vezes a maior dificuldade do povo hoje é ficar em casa, porque tem comprado o convívio com a esposa, com o cônjuge, vamos falar melhor, porque às vezes é a esposa, às vezes é o marido,
tem comprado o convívio com os filhos, ou seja, não tem amor, não tem parceria, não tem intimidade, mas tem o dinheiro para levar numa churrascaria, tem o dinheiro para fazer uma viagem, tem o dinheiro para ir no shopping, passear e comprar presentes, chupar um sorvete. Mas agora o dinheiro não está valendo para nada, e para Naamã, ele achou que com o dinheiro ele iria comprar a sua cura, ele iria comprar aquilo que ele precisava. Então ele chega no rei de Samaria, não é Jerusalém, é Samaria. Ele chega no rei de Samaria, acredita que era Jorão na época, e ele fala aquilo, ele entrega a carta de Ben-Hadad. E o rei, se você continuar lendo aí, você vai ver que ele até acha que Ben-Hadad estava querendo provocar uma guerra, os sírios estavam querendo provocar uma guerra, porque onde já se viu mandar uma carta querendo que curasse da lepra. A lepra era uma coisa que separava, inclusive, ficava numa outra cidade a pessoa leprosa, no caso de Israel, no caso de Samaria, Jerusalém. Mas muitas vezes aquilo que é perfeito, aquilo que é o dom de Deus, não dá para se comprar. Porque você precisa viver, você precisa aprender. Eliseu então ouve falar que esse homem chegou até Jorão, até o rei de Samaria, e ouve falar que o rei de Samaria rasgou suas vestes porque não tinha o que fazer, não tinha como resolver, não tinha como vender a cura para aquele rapaz. Então Eliseu fala: manda ele vir até mim, manda ele vir até minha casa, e ele vai ver que existe Deus em Israel. E ele vai ver que existe um Deus vivo, um Deus que age. Então a comitiva de Naamã vai até Eliseu, até a casa de Eliseu. Eliseu pega e manda o seu servo Geazi ir até a porta atender Naamã, e manda dar um recado, manda dar uma outra dica: vai até o rio Jordão, banhe-se 7 vezes lá, e na 7ª vez a sua pele será purificada. Na 7ª vez a sua pele será transformada, limpa da lepra. E a Bíblia fala, se você ler no versículo 11, que Naamã se indignou. Por que ele se indignou? Porque ele era um homem de posses, ele era um homem poderoso, ele era chefe naquilo que ele fazia. Ele achou que teria um banquete para ele esperando, ele achou que o próprio Eliseu sairia, lhe colocaria as mãos sobre a sua cabeça ou sobre a sua lepra e determinaria que o Deus dos céus fizesse um milagre na vida deles. Muitas vezes as pessoas que têm posses, as pessoas que têm dinheiro, elas acham que elas são melhores que as outras, elas acham que elas têm que ter um tratamento melhor do que os outros. E Naamã não foi diferente, mas Eliseu não fez caso, porque as coisas de Deus são simples, as coisas de Deus são humildes. A soberba, a Bíblia fala que é o começo da perdição, é o princípio para perder tudo. Muitas pessoas soberbas perdem tudo porque esse é o princípio da perda. Deus é humildade, não precisa ser comprado, não precisa de todo um aparato para a coisa acontecer. Eliseu nem atendeu ele, Eliseu nem tomou caso dele. Se você continuar lendo no versículo 12, ele fala que os rios de Damasco, Farpar e Abana eram melhores do que o Jordão, mas a palavra dizia Jordão. Hoje tantas coisas, tantos ídolos, tantos deuses como naquela época. Tanto é que os sírios, eles ofereciam suas dádivas a um Deus chamado Rimon. Hoje existe tantas crenças, mas a palavra de Deus diz que quem cura, quem liberta, quem restaura, quem te leva aos céus, quem te dá salvação e te livra do inferno é Jesus Cristo. Assim como Naamã é no Jordão, é lá. Se você ler Tiago 4, do versículo 6 ao versículo 17, você vai ver que Deus dá graça, mas resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Ou seja, o que é graça? É um favor que você não merece, Ele dá aos humildes. Mas ao soberbo, que quer comprar, que quer fazer, que acha que tudo se resolve na base do dinheiro, na base do põe o preço.
esses aí muitas vezes não vão alcançar nada. Se você ler o versículo 12, inclusive, que ele fala do rio Farpar e o rio Abana, você vai ver que ele fala, no final ele fala que ele foi-se com indignação. Aí as pessoas que estavam com ele, as pessoas que estavam com Naamã, falaram: Naamã, pega a dica, irmão. Se fosse uma coisa difícil você faria, porque você é um homem valoroso. Vamos lá nesse rio Jordão, vamos se banhar lá 7 vezes e vamos ver o que acontece. Se não fosse essas pessoas, Naamã não teria ido. E mais uma coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu acredito que como você, eu também estou indignado com toda essa situação. Estou indignado com tudo isso que está acontecendo. Eu também quero saber onde foi parar os milhões que vieram para os nossos municípios, para o combate da Covid-19. Também quero saber aonde estão os hospitais de campanha. Faz 1 ano que estão se preparando para a Serpa, para o momento mais crítico da pandemia, e chegamos nesse momento e eles não estão preparados. Por quê? Porque não quero nem falar. Eu também estou indignado, mas o que eu quero dizer para vocês, como no verso 11 e verso 12 aqui de 2 Reis, Deus não age na nossa indignação. Infelizmente Deus não age desse jeito. Se bem que a Bíblia fala lá em Mateus 5, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu tenho sede de justiça e oro: Senhor, a justiça é tua. Senhor, o Senhor vai fazer justiça com esses cabras que fizeram isso, fizeram aquilo. Quanto às mortes, eu lamento as famílias que perderam. Como pastor eu lamento, mas como pastor eu também preciso te dizer: a morte é a única coisa certa que nós temos na nossa vida. Ou seja, com Covid ou sem Covid, um dia nós partiremos dessa terra. Isso é fato. É só você ler em Gênesis 3,19: do pó vieste, ao pó tornarás. Então eu também estou indignado. Só que eu preciso te dizer, eu preciso te dar essa dica: Deus não age na nossa indignação. Nós podemos sim ficar indignados, mas não vai surtir efeito nenhum. Agora, se nós agirmos conforme o versículo 14 de 2 Reis 5, conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne curou-se. Ou seja, ele ouviu a palavra, ele atentou-se, foi lá no Rio Jordão, banhou-se 7 vezes e foi curado. Se nós, nesses dias que nós estamos passando, nos atentarmos à palavra do Senhor, nós seremos curados, nós seremos libertos de Covid-19, de coronavírus, de economia abalada. Se nós nos atentarmos à palavra do Senhor, nós vamos ter aquilo que nós necessitamos. Não adianta a gente ficar indignado, não adianta a gente ficar bravo. Eu até preguei esses dias na igreja, aonde Roboão pegou conselhos com os sábios de Salomão e também com os jovens, e ele preferiu dar valor aos conselhos dos jovens, e as tribos de Israel se dividiram em 10 e em 2, tribos do norte e tribos do sul. Ou seja, nós precisamos tomar conselho agora com o Senhor, porque senão a nossa casa vai dividir, senão a nossa casa vai padecer. Ou você acha que a tua indignação vai estourar lá no STF, vai estourar lá no governo federal, vai estourar aqui no Edinho? Nada. O máximo que pode acontecer é uma dificuldadezinha aqui, outra ali, por manifestações. Nós precisamos confiar no Senhor, na palavra do Senhor, conforme está escrito no versículo 14. Pastor, então por que pandemia? Por que toda essa dificuldade? Por que eu estou passando por todas essas lutas? Versículo 15, você vai ler na sua casa, você vai ver: tenho conhecido que em toda a terra não existe Deus senão em Israel. Deus está querendo mostrar através da minha e da sua vida que Ele é Deus. Deus está querendo mostrar através da igreja que Ele é o Deus da igreja.
Deus está querendo mostrar para as pessoas que estão lá fora e que não conhecem Jesus como o único e suficiente Salvador, que aqueles que não conhecem vão padecer, aqueles que não conhecem vão sofrer, o dinheiro não vale nada. Mas nós que somos humildes e reconhecemos que dependemos de Cristo para viver e para ser salvo, esses vão ter uma vida diferente, vão passar de uma forma diferente por este momento. Tudo isso só está acontecendo porque é permissão do Senhor. Ou você já não pensou nisso? A Bíblia fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Ele não saiba, não cai uma folha de uma árvore que Ele não conte. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece as suas dificuldades, Ele conhece as suas aflições, as suas ansiedades. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que o mundo está passando, e Ele está deixando tudo isso acontecer para que as pessoas saibam que existe Deus dentro da igreja, para que as pessoas saibam que Jesus Cristo é Senhor. Fica a dica para você nesta noite, fica a dica para a sua vida, para a vida dos seus familiares. É hora de nós confiarmos no Senhor, é hora de nós confiarmos na palavra, como Naamã confiou. Ele ficou indignado, ele pensou naquilo que muitos pensam: eu vou resolver comprando, eu vou resolver fazendo. Mas eu quero falar para você, como eu falei domingo na igreja, aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, a Bíblia fala que ela perdeu todas as suas fazendas, tentando resolver o seu problema do fluxo de sangue, que só foi resolvido sem R$1, foi resolvido sem gastar um tostão, foi resolvido sem gastar um shekel, que é a moeda de Israel, somente tocando nas orlas, nas vestes de Jesus, somente pela fé. A dica que fica aqui hoje é: confie na palavra, tenha fé em Jesus Cristo, e você e a sua família vai passar por este momento. Todas as coisas serão alcançadas, que você possa confiar no Senhor. Meu irmão, minha irmã, versículo 19, e ele lhe disse: vai em paz. Eliseu vira para Naamã e diz para ele: vai em paz. E eu quero dizer para você nesta noite que me ouve: fica em paz. Pode confiar no Senhor, pode confiar naquele que deu a palavra, pode confiar nessa dica que eu estou dizendo nesta noite. Se você ler Salmo 23, ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus é o teu pastor? Se você dizer sim aí na sua casa, onde você estiver assistindo, celular, pela televisão, nada te faltará. Pastor, mas as coisas estão difíceis. Versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados, eu tenho visto muitas pessoas desesperadas, porque muitas vezes elas não têm certeza da sua salvação. Porque se você confiar, você vai poder dizer como Davi disse aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Nós estamos vivendo, infelizmente, um momento de vale da sombra da morte, e eu quero dizer para você: confia no Senhor. E ainda que você esteja, os seus negócios, a sua empresa, o seu trabalho, esteja num esquife, ou seja, num caixão, assim como Jesus fez com a viúva de Naim, da cidade de Naim, não era o esposo Naim, ele foi até a cidade de Naim. Aquela viúva estava indo enterrar o seu filho, o seu único filho. Ela já tinha perdido o esposo, por isso que era viúva, e agora estava perdendo também o seu filho. Jesus toca no esquife, Jesus toca no caixão e ressuscita os sonhos, ressuscita a alegria, restaura
a felicidade daquela mulher. Ainda que os seus negócios, ainda que a sua vida, ainda que o seu casamento, ainda que a sua profissão, ainda que o seu trabalho, ainda que qualquer coisa possa já está sendo levada para o enterro, Jesus pode tocar, restaurar e devolver a tua felicidade. Que você possa confiar no Senhor, que você possa confiar nessa palavra, que você possa confiar na minha vida como um profeta na tua vida, porque Deus usou aquela escrava para dar a dica para Naamã, e Deus está usando este pobre servo, humilde, para dar a dica para a sua vida, e vocês vão ter paz, como está escrito no verso 19, vocês vão ficar em paz, e tudo vai dar certo. Igreja, tudo está fechado, inclusive os templos, mas o meu WhatsApp está aberto para você. Se você se sentir solitário, se você sentir medo, se você tiver dificuldades em alguma situação, pode mandar mensagem para mim, será respondido. Se você não tem meu WhatsApp, pode mandar na descrição do vídeo aí, será respondido. Eu vou estar aberto para vocês. E se você que tem a sua contribuição, o seu dízimo, uma oferta para esta obra, aqui embaixo vai estar aparecendo o Pix da igreja, você pode fazer online, também vai estar aparecendo aí na sua direita o QR Code, você pode fazer a leitura e fazer essa oferta. Se precisar que busque alguma coisa assim, também mande no nosso WhatsApp, tão logo a gente poder se locomover, nós estaremos indo até você. Afinal de contas, nós temos as nossas obrigações para cumprir, nosso salão é alugado, todos sabem, e nós precisamos honrar esses compromissos. Então, se você puder nos ajudar, se você quer colaborar com a igreja, nós inclusive, para você que está ouvindo, os que fazem parte da obra lá da nossa igreja sabem, nós estamos aproveitando essa pandemia, essa parada das igrejas e da nossa igreja inclusive, para pintar ela, porque agora dia 27 de maio nós completamos 3 anos de Igreja Sou de Cristo, 3 anos fazendo a obra do Senhor aqui em São José do Rio Preto, e nós estamos querendo pintar, estamos lá melhorando o ambiente, melhorando toda a parte interna, para que dia 27 de março nós possamos, 27 de maio, nós possamos fazer uma grande festa e louvar ao Senhor pelos 3 anos da nossa igreja. Ou seja, no momento onde todo mundo fala que tem que segurar, que tem que tomar cuidado, tal, nós estamos confiando no Senhor, confiando nos irmãos para fazer um trabalho, para fazer uma melhoria e confiando principalmente no Senhor. Então você que puder, colabore conosco. No final do vídeo eu vou colocar lá as nossas páginas nas redes sociais, para você nos acompanhar, para você nos seguir, e Deus abençoe. Tomara que essa palavra tenha falado ao seu coração, e se você precisar de alguma coisa, estou à disposição. Fiquem com Deus.